Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, no imenso mar, confiarei. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais longe do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais longe do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie,
somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Esse é o meu desejo, honrar a ti com todo o coração, te louvarei. Tudo que eu tenho a te darei. A minha adoração está em ti. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só pra ti. Cada vez que eu respiro, cada vez que acordo, cumpre o teu desejo em mim. Esse é o meu desejo, honrar a ti com todo o coração, te louvarei. Tudo que eu tenho a te darei. A minha adoração está em ti. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só pra ti. Cada vez que eu respiro, cada vez que acordo, cumpre o teu desejo em mim. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só pra ti. Cada vez que eu respiro, cada vez que acordo, cumpre o teu desejo em mim. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só pra ti. Cada vez que eu respiro, cada vez que eu acordo, cumpre o teu desejo em mim. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só pra ti. Cada vez que eu respiro, cada vez que acordo, cumpre o teu desejo em mim. Temos alguns pedidos de oração. Eu não sei ainda se o enfermeiro que cuida do Carlos ainda está também, o André, né?
se ele ainda está também no hospital por Covid, mas que Deus esteja abençoando ele, sua família. E também tem um pedido aqui que fala do Túlio, que é o enfermeiro que faleceu. Então que Deus esteja consolando, confortando o coração de toda a família, e que principalmente nesse momento que a gente vê tristeza por muitos lados, que Deus esteja realmente usando-nos para ser conforto, para levar paz, para que as pessoas possam sentir o amor de Deus, mesmo à distância, que elas consigam sentir a presença de Deus através da nossa vida, fazendo diferença para cada um. Eu sei que muitos têm pedidos também. Eu gostaria que você estivesse abaixando sua cabeça nesse momento, colocando diante de Deus o seu pedido, o seu agradecimento, o seu louvor, as suas dificuldades, que nesse momento você estivesse tomando consciência de que Deus está junto de você. Ele está aqui, Ele está aí com você, Ele está no nosso meio. Vamos tomar essa consciência e adorar a Ele, louvá-lo, pedir também pelas pessoas com quem a gente convive, para que Deus esteja protegendo a cada um. Senhor Deus, muito obrigado pelo que o Senhor é, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor já tem nos protegido diariamente, mesmo não sabendo, ó Pai. O perigo está ao nosso lado em todo tempo, mas o Senhor tem colocado uma camada protetora sobre as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada por isso, Senhor. Sabemos que todas as coisas acontecem por um propósito, sabemos que tudo o Senhor já tem traçado, planejado, ó Pai. Ajude-nos a cumprir a Tua vontade, Senhor, a fazer o que o Senhor espera que façamos, ó Pai. Ajude-nos a seguir esse plano, ó Pai. Assim como nas músicas que falaram agora, ó Pai, que precisamos da Tua direção, que o Senhor nos guie por lugares difíceis, ó Pai. Queremos realmente confiar em Ti e entregar a nossa vida a Ti, ó Pai. Muitas vezes a gente acaba se antecipando, querendo fazer as coisas mais rápido e com isso não obedece o tempo do Senhor, ó Pai. Isso não é bom para nós mesmos, Senhor. Por isso eu peço para que o Senhor nos dê paciência, Senhor, para que o Senhor nos ajude a confiar plenamente em Ti, descansar no Senhor e esperar a Tua mão nos guiar, ó Pai, esperar a Tua direção, Senhor. Não nos deixe desviar para a direita nem para a esquerda, ó Pai, mas que realmente possamos seguir, ó Pai, seguir o que o Senhor tem traçado, ó Pai. Eu peço para que o Senhor esteja abençoando a família do Túlio, Senhor, que o Senhor esteja confortando o coração de cada um deles, ó Pai. Sabemos como é difícil, Senhor, muitas pessoas têm perdido seus familiares, seus amigos, ó Pai, que nesse momento o Senhor possa consolar, confortar o coração de cada um, ó Pai, e saber que o Senhor está acima de tudo e de todos, ó Pai, e que o Senhor sabe o que é melhor para nós, ó Pai. Senhor, fortaleça-nos, ó Pai. Assim como aquele pai que tinha o seu filho endemoniado e que pediu para que o Senhor, para que Jesus pudesse curá-lo, ó Pai. E aí Jesus falou perguntou se ele cria, ele falou: eu creio, me ajude, aumenta a minha fé. Assim pedimos, ó Pai, que o Senhor possa aumentar a nossa fé também, ó Pai, para que possamos cada vez mais confiar mais em Ti, confiar no que o Senhor quer realizar em nossas vidas, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio. Trabalhe agora com os nossos corações e a nossa mente, para que realmente possamos ouvir a Tua palavra, assimilar, ó Pai, que o nosso solo, o solo do nosso coração esteja preparado para receber a semente, ó Pai, e que venha frutificar e que venha realmente dar bons frutos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Olá, como vai você? Como está o seu coração no dia de hoje? É sempre uma alegria, sempre um prazer fazer esta live como um ato de culto ao nosso Deus, ao nosso Senhor que tem estado conosco dia após dia, tem nos ajudado e tem nos abençoado. Assim como acabamos de orar por alguns motivos específicos, fique à vontade também para nos enviar os pedidos de oração. Entre em contato com um de nós e aqui oraremos pelo seu pedido, oraremos por você, e não somente nas lives que fazemos, mas no nosso dia a dia,
e em nossos outros encontros, em nossas outras reuniões. De fato, não tem sido fácil cada dia que vivemos, por causa desta pandemia que tem trazido tantos transtornos, tantas preocupações em relação aos cuidados, em relação à saúde e de modo mais profundo ainda em relação àqueles que estão nas UTIs, estão tendo de viver o luto por algum familiar, algum amigo que se foi. Não tem sido fácil, também para os profissionais da saúde, para aqueles que estão envolvidos nessa questão toda, questão que nem sabemos quando vai passar, quando vai terminar. Que Deus nos dê paciência, que Deus nos dê coragem, perseverança para prosseguir. Um dia, Eliseu, depois da partida de Elias, tendo presenciado e estando por dentro de tudo que Deus fez através do seu servo, ele proclamou que o Deus de Elias era o seu Deus. O texto que vamos basear a nossa meditação neste momento é o segundo livro dos Reis, capítulo 2, do versículo 13 ao 25. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 25. Acompanhe, por favor. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra e lhe disseram: Eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em alguns dos montes ou em alguns dos vales. Porém ele respondeu: Não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que, constrangido, lhes disse: Enviai. E enviaram 50 homens que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhes disse: Não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: Assim diz o Senhor: Tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os
e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Quando Elias foi levado para o seu manto deixou cair. E Eliseu tomou para si. O manto não era uma lembrança da presença de Elias, mas um símbolo do relacionamento que ele tinha com Deus. Algo que chamou a atenção de Eliseu e feito desejar ter a porção dobrada do seu espírito. Agora estava Eliseu com o manto à beira do rio Jordão. O rio Jordão era e é até hoje um rio importante na Palestina, não só pelo abastecimento de água para Israel, se bem que não é o principal reservatório do país e se encontra hoje muito poluído, mas também é importante pelos eventos da história bíblica que ocorreram nele ou em suas margens. Voltando ao slide anterior, onde aparece o mapa para tentarmos localizar o Rio Jordão, percebam naquela parte do azul mais forte que o rio nasce de pequenos afluentes na divisa de Israel com os atuais Líbano e Síria, que estão bem lá no alto do nosso mapa. E fazem fronteira também com a Jordânia, mais na parte central do mapa, e a Cisjordânia, que é aquela parte mais roseada e está delimitada por aquele traço mais escuro. O rio ele percorre desde lá de cima até cair nessa parte mais baixa que é o Mar Morto. Ao todo, uma extensão de 190 quilômetros. No slide seguinte, há 4 fotos do Rio Jordão para termos uma ideia de como ele é. Num lugar onde ele apresenta uma profundidade maior, é aquela primeira figura. Depois, onde ele é mais raso, figura do alto no lado direito. Na medida que o rio vai correndo em direção ao Mar Morto, por causa das pedras, as corredeiras são mais fortes. É a imagem número 3, a de baixo. E também na parte de baixo, do lado direito, é um lugar onde normalmente acontecem batismos. Muitas pessoas vão para esse lugar ou para serem batizadas ou até para serem rebatizadas. Há alguns que aproveitam as viagens até Israel para este evento. Provavelmente não tenha sido este o lugar onde Jesus foi batizado, mas um outro lugar. Mas o lugar onde supostamente Jesus foi batizado hoje é um lugar muito mais barrento, um lugar impróprio para esse tipo de ritual. Esse rio, que tem como característica as águas que descem em corredeiras, ele está a mais ou menos 400 metros abaixo do nível do mar. E nas proximidades do seu destino final, as águas são muito salgadas. Porém, não é um rio muito profundo,
pois no máximo chega a uns 5 metros e de largura a uns 12 metros. O lugar onde Eliseu estava era o outro lado do rio, fronteiro a Jericó, bem próximo do Mar Morto. A profundidade do rio, nesse lugar onde Eliseu estava, é de mais ou menos 3 metros. E a largura de 8 metros, aproximadamente. Portanto, o que se falava de um lado podia perfeitamente ser ouvido do outro lado, da outra margem do rio. A primeira coisa que Eliseu fez, quando de posse do manto deixado por Elias, foi clamar: onde está o Senhor Deus de Elias? Verso 14. Mas para quem Eliseu clamou? Não era uma súplica a Deus, feita para alguém que estava sozinho, sentindo a falta do amigo. Também não era uma queixa de Deus, como muitos fazem quando perdem um ente querido. Quando dizem: onde estava Deus nesta hora? Eliseu conhecia bem o Senhor e sabia que ele tinha tomado a Elias e sabia para onde o havia levado. O clamor de Eliseu deu para ser ouvido pelos discípulos dos profetas que estavam na outra margem do rio. Esses discípulos que bem conheceram a Elias, agora deveriam saber que Eliseu era profeta, assim como foi profeta o seu amigo Elias. Se criam no Deus de Elias, deveriam crer também no seu Deus. Esta verdade precisa ser proclamada. Na Bíblia conhecemos as histórias dos grandes homens de Deus e como foram conhecidos pelo relacionamento que tiveram com o Senhor. Pois bem, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Moisés, de Arão e de Josué, o Deus de Samuel, Gideão e Davi, o Deus de Elias e o Deus de Eliseu é o mesmo e único Deus. Assim, o Deus dos nossos pais é o nosso Deus e será também o Deus da nossa posteridade. O Senhor não muda. O Senhor é Deus cheio de graça e de misericórdia, Deus de bondade, Deus de amor e de perdão, Deus de poder, Deus de justiça, Deus de santidade. Qual testemunho sobre o Deus de Elias, a quem Eliseu confessou ser o seu Deus, foi proclamado naquele momento? Primeiro lugar, primeiro testemunho que Eliseu deu é que o Senhor é Deus de libertação. É significativo que o último milagre divino através de Elias foi quando estavam do outro lado do rio Jordão. Com seu manto ele feriu as águas e juntamente com Eliseu passaram a pé enxuto até ao outro lado. E o primeiro milagre através de Eliseu foi quando ele estava do outro lado do rio, com o manto de Elias. Agora ele fere o Jordão e acontece o mesmo fenômeno. As águas se dividem e ele passa
a pé enxuto, fazendo o caminho reverso até Jericó. Veja a reação dos profetas que o aguardavam. Disseram eles: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E então foram ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Duas posturas distintas caracterizam a reação daqueles homens. Primeiro, de reconhecimento. Segundo, de equívoco. De reconhecimento de que o espírito de Elias repousava sobre Eliseu. Porque a mesma coisa que um fez, o outro fez também. De equívoco, porque consideraram que foi o manto de Elias o responsável pela separação das águas do Rio Jordão. E agora, o manto de Eliseu, que possibilitava a mesma coisa das águas se dividirem e ele cruzar o espaço a pé enxuto. Mas não foi o manto, nem de Elias e nem de Elias, o manto que fez isto, o manto que fez o milagre. O manto não era nenhum objeto místico ou mágico. Foi o poder de Deus que abriu as águas. As águas se dividindo e se abrindo eram evidências do poder de Deus, do poder de libertação, proclamado pelos profetas. Devemos lembrar que Israel estava envolto à escravidão do pecado, da imoralidade e da idolatria. O povo já tinha constatado isto no Monte Carmelo e declarado que só o Senhor é Deus, e não Baal, e nem qualquer outro Deus, feito pelas mãos ou pela imaginação do homem. Se cresce no Senhor, Ele, por sua imensa graça e misericórdia, o libertaria da escravidão mortal e conduziria os seus servos fiéis à vida abundante, não só aqui na terra, mas também por toda a eternidade. É assim que Deus continua agindo hoje, em Cristo Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem crê em mim e nas minhas palavras viverá eternamente. Não há, portanto, escravidão, seja de que tipo for, que o Senhor não possa libertar aquele que busca socorro nele e nele crê. Seja a escravidão do pecado, seja a escravidão do vício, do medo, seja a escravidão do engano, da falta de perdão, da dívida, das más companhias ou outra qualquer. Devemos crer que as águas haverão de se abrir e nós também passaremos a pé enxuto pelas provações desta vida. Porque o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, é também o nosso Deus, um Deus de libertação. Eliseu deu um outro testemunho a respeito de Deus. O Senhor é Deus de restauração. Aqueles discípulos não compreenderam os eventos, tanto que disseram que iam procurar a Elias. Disseram para Eliseu: eis aqui, entre os seus servos, 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir procurar o teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em alguns dos montes ou em alguns dos vales. Eliseu lhes falou: não os envieis. Mas eles insistiram.
Até que Eliseu consentiu. Não porque foi convencido, mas para que compreendessem o que Deus tinha feito. Eles foram. E depois de 3 dias voltaram frustrados devido à sua busca inútil. Então Eliseu lhes disse: eu não vos falei? Quando chegaram a Jericó, os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más e a terra é estéril. Veja que coisa interessante. Aqueles homens conseguiam perceber algo importante na geografia de Jericó, mas não conseguiam discernir algo mais importante ainda na espiritualidade de Israel. A cidade de Jericó era uma cidade bem situada, movimentada comercialmente, com belas paisagens, porém sofria com o alto teor de salinidade, tanto nas águas quanto no ar. E por conta disso, a terra não conseguia produzir nada. Que contexto para uma boa pregação exortativa! E eu imagino que Eliseu não perdeu tempo. Para eles, não havia religião melhor do que o judaísmo. Se consideravam povo exclusivo de Deus, tinham a lei, os mandamentos, os rituais sagrados, o território próprio e uma boa prosperidade. Ser judeu trazia para eles orgulho sem medida, prazer inigualável, honra indescritível. Mas as águas eram más e a terra estéril. Ou seja, as suas crenças eram enganadoras e vazias. Israel servia a Deus superficialmente. Ou melhor dizendo, servia a si mesmo. Servia a sua própria religião. Tudo era mera formalidade, mero ritualismo. Suas orações não passavam do teto. Sua adoração não chegava aos céus. Seus sacrifícios não traziam perdão. Seus atos de bondade eram para envaidecimento próprio. Deus estava farto de tanta hipocrisia e de tanta inutilidade. O Senhor queria, sim, obediência e não vãos sacrifícios. Por conta desta superficialidade, a terra era estéril. Israel andava longe de Deus. E longe de Deus não há vida, não há esperança, não há salvação. Possivelmente devido a essa sequidão na alma, Israel tenha partido para a idolatria. Só que os ídolos não podem fazer nada para dessedentar a sede dos seus adoradores. Como o salmista diz, eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm boca, mas não falam. Têm pés, mas não andam. Têm mãos, mas não apalpam. Têm coração, mas não sentem. Os ídolos são coisas vãs, ilusórias, e a crença neles é vazia, é enganadora, é perda de tempo. A idolatria é terra seca e infértil.
Eliseu deve ter pregado essas verdades para aqueles homens. Porém, não apenas os advertiu quanto às suas crenças estéreis, mas ofereceu uma solução que poderia restaurar a vida deles e da nação. Então pediu um prato novo, colocou sal nele e depois deitou sal no manancial daquelas águas. E diz: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. E saudáveis estão até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu disse. O sal que procede do mundo, presente na geografia de Jericó e nas proximidades do Mar Morto, gera esterilidade, impureza. Mas o sal que procede de Deus converte a esterilidade em vida. As águas más e impróprias se tornam águas boas e saudáveis. É o poder transformador de Deus e da sua palavra. Quem crê no Senhor, do seu interior sairão rios de águas vivas. Quem está em Cristo é luz do mundo e é também sal da terra. Tende sal em vós mesmos, disse Jesus. Que nossas vidas, nossos atos e nossas palavras tenham o efeito do sal, restaurando pessoas, sentimentos, relacionamentos, famílias, negócios, empreendimentos, projetos, sonhos, fazendo-as experimentarem as virtudes de Deus, sua graça, sua bondade e sua salvação. Mas Eliseu deu um terceiro testemunho que eu quero destacar, que o Senhor é Deus de justiça. Quando Eliseu subiu dali a Betel, uns rapazinhos saíram da cidade e começaram a zombar dele, dizendo: sobe, calvo, sobe, calvo. À primeira vista, o leitor desatento das Escrituras logo dirá: até nisto Eliseu era igual a Elias, homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas reações que qualquer um de nós. Alvo de gozação e zombaria, sentiu-se humilhado e logo amaldiçoou aqueles meninos. O verso 24 diz que eram pelo menos uns 42 deles. Este sobe, calvo, pode ter várias interpretações. O sobe pode ter sentido com a geografia do lugar, um aclive da região. Betel situava-se num lugar mais alto que Jericó. E havia uma disputa bairrista entre os moradores das duas cidades. Os de Betel, achando-se superiores e melhores que os de Jericó. O sobe também podia indicar cansaço de Eliseu e soava como discriminação a quem já não era tão moço. O sobe podia ser uma alusão aos comentários correntes em Betel de que Elias tinha subido aos céus numa carruagem de fogo, o que para qualquer ser humano era uma loucura. Por que Eliseu não demonstraria o mesmo poder ali na frente deles, também subindo aos céus numa carruagem de fogo? O calvo é mais fácil entender. Referia-se à falta de cabelo, contrastando com Elias, que portava uma vasta cabeleira. A calvície era para os judeus um sinal de pecado, de impureza espiritual, de algo condenado pela lei. O calvo era discriminado pelas demais pessoas. Como um homem pecador podia se dizer
homem de Deus. Seja qual for o entendimento da expressão sobe calvo, para Eliseu, além da incredulidade do povo quanto à mensagem a ser proclamada, assim como fizeram a Elias, deveria estar preparado para sofrer zombaria, deboche, rejeição, desprezo, menosprezo, humilhação, discriminação, ofensa. Fizeram isto com todos os profetas do Senhor. Não seria diferente com ele. Fizeram isto a Jesus. Seu povo, o seu próprio povo, ridicularizava dele, zombava, humilhava, dizia que ele agia pelo poder de Belzebu. E se fizeram isso com o Senhor, os apóstolos, os discípulos, os seguidores também deveriam estar preparados para receber o mesmo tipo de atitude. A atitude de Eliseu em resposta à zombaria dos meninos, de lançar maldição sobre eles e de, por conta disto, invocar a presença de 2 ursas famintas que saíram do bosque e atacaram os meninos, despedaçando a todos eles, mostra que, longe de caracterizar um ato de vingança ou de revide, de retaliação, era um prenúncio de julgamento severo e fulminante do Senhor contra os incrédulos, contra os zombadores e desprezadores da sua palavra. Israel não seria poupado por causa do desprezo. Os monstros do inferno tragariam a todos eles, desde o mais importante até o anônimo, desde o rico até o pobre. Homem e mulher, velhos, adultos e crianças, ninguém fugiria do juízo severo do Senhor. E assim será até o dia final. E no dia final também, os anjos do Senhor separarão as ovelhas dos cabritos. Uns irão para o céu porque creram e aceitaram as palavras do Senhor. Mas outros vão para o abismo eterno porque desprezaram o Senhor e a sua palavra. O juízo é inevitável, porque o Senhor Deus é um Deus de justiça. Concluindo, o testemunho de Eliseu para a sua geração é contundente. Que seja também o nosso testemunho em nossa geração. O Senhor é Deus de poder. É um Deus que liberta, que restaura, que salva, que cura as feridas, mas é também um Deus de justiça. É um Deus que pune os infiéis, porém galardoa aqueles que nele creem e nele esperam. A nossa missão é esta, de proclamar o nome do Senhor em todo o mundo. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, porque tua palavra revela o Senhor, um Deus grande, forte, poderoso, um Deus que liberta, um Deus que restaura, um Deus que salva, um Deus que está conosco, um Deus que cuida de nós. Mas o Senhor também é um Deus de justiça. Galardoa aqueles que no Senhor creem, mas também pune aqueles que rejeitam, aqueles que desprezam a sua palavra. Não cabe a nós o resultado do nosso testemunho e da nossa mensagem. A nossa responsabilidade é pregar, é testemunhar, é mostrar o Senhor ao mundo. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa palavra, abençoe o nosso testemunho, cada procedimento nosso, em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer situação. E que o Senhor abençoe a palavra e o testemunho que dermos, para que possa cair em terra fértil,
terra que absorva a semente do Evangelho e nessa terra do coração ela possa germinar, possa nascer uma árvore frutífera e assim o Senhor se agrade de todos quantos forem alcançados por esta palavra bendita. Abençoe os nossos queridos irmãos que têm nos acompanhado cada vez que apresentamos as lives. Que o Senhor abençoe cada um e possa suprir as necessidades também de cada um. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Eterno Espírito seja sobre cada um e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Obrigado por mais uma vez ter participado conosco desta nossa live. Que Deus dê a você e a sua família um bom final de noite e também uma boa semana. Até a próxima, se Deus quiser.